gente, hoje eu estou aqui para me ler uma carta, que esta carta ela foi escrita por uma ex-presidiária. Eu sei que vocês não sabem, não tem como saber, adivinhar, eu fui da igreja, eu fui evangélica durante muitos anos. Eu fiz parte do ministério de uma igreja evangélica durante 10 anos. E no decorrer desta minha caminhada, eu fiz culto no presídio, na penitenciária, na galeria feminina, na cidade de Caxias do Sul, onde que eu resido. Eu fiz culto ali durante 4 anos. Então, eu tive muitas experiências ali dentro, muitas experiências. Aí muitas pessoas podem julgar um preso. Eu não estou passando a mão, não estou dizendo que ele está certo, que ele está correto pelas atitudes. Mas muitas vezes vem de berço, muitas vezes aqueles jovens, aquelas pessoas que estão ali, a única coisa que elas aprenderam a vida inteira foi a vida errada. Porque muitas vezes eu me deparei com pessoas dentro do presídio que estava a mãe, estava o pai, estava o irmão, estava o primo, estava o tio. Muitas meninas que estavam ali, se um dia elas resolvessem sair procurar um serviço, elas teriam que ainda mandar confeccionar uma carteira de trabalho, porque nenhuma carteira elas não tinham, porque elas aprenderam na vida errada. Então gente, muitas vezes a gente julga o ser humano, não é verdade? E às vezes a gente não está na pele das pessoas. E eu tô com uma carta em minhas mãos. Antes de ler essa carta, eu hoje não estou mais na igreja, hoje eu não estou mais nesse ministério, foi por opção minha. Eu que saí, foi por opção minha, não aconteceu nada com ninguém, nem com o ministério. Até hoje eu frequento esta igreja, mas eu não faço mais parte da mesma. E eu gostaria de ler a carta dessa ex-presidiária. E depois que eu ler essa carta, eu vou contar, a gente esteve na casa dela para a gente averiguar se o que estava nessa carta realmente batia as informações. Ela começa assim: dia 22 de março de 2014. E ela começa dizendo: a paz do Senhor Jesus, meu nome é, que eu não vou citar o nome da mesma. Estou presa há 2 meses, meu marido também está preso. Nós somos evangélicos, diz ela. Eu me batizei com 17 anos e ele faz pouco tempo. Sabe, meus irmãos, quando eu caí aqui, os meus primeiros dias eu não conseguia comer e só pensava nas minhas filhas, pois elas que estão sofrendo pelos meus erros, e isso me dói muito. Uma tarde acordei abalada, porque achei que tudo estava perdido. Pensei até em tirar a minha vida. Mas naquele dia, Deus colocou uma irmã aqui dentro e eu saí de minha cela e fui me aproximando. E ela falou tudo o que eu estava pensando em fazer e eu me desmanchei em chorar. Porque se não tivesse vindo aquela irmã, eu poderia ter feito uma coisa que eu não queria fazer. Mas na hora do desespero, a gente faz coisas que a gente se arrepende muito. Hoje fazem 2 meses que conto os dias para chegar quinta-feira, que é o dia que vem a serva do Senhor falar do amor de Deus para nós. Seria muito bom se outros irmãos viessem aqui, porque são poucos os que vêm. É bom a gente saber que não estamos abandonados no sistema. Eu queria muito pedir para os irmãos, se eles puderem me ajudar, eu fico muito agradecida. Eu tenho 4 filhas pequenas que estão passando dificuldades, pois o meu pai é muito doente e usa oxigênio. A minha mãe trabalha em casa de família. Ela recebe R$580 por mês. Ela quem paga o aluguel, bom, as contas. Mas eu sei que está difícil, porque as minhas nenês são pequenas. E aqui, gente, ela cita o nome das filhas. Não posso dizer o nome. A fulana tem 1 ano, a outra tem 3 e a outra tem 5. E a outra tem 7. Minha mãe não está conseguindo dar conta de comprar leite e fralda, pois além das minhas filhas, ela tem os meus irmãos que são pequenos também. Ela me disse que tem dias que ela não tem nem o que comer. Como me doeu isso? Eu moro que não é aqui na cidade onde que eu moro, é uma cidade vizinha daqui. E ela diz bairro tal, número tal.
minha mãe, a minha guerreira é fulana de tal. Eu sei que eu fiz errado, mas eu todo dia eu oro e peço pro meu Deus uma segunda chance, porque eu fiz tudo isso porque queria o bem das minhas filhas, mas hoje sei que era errado, porque estou aqui longe delas e não posso ajudar elas. A única coisa que posso fazer é orar e colocar elas nas mãos do Senhor. Queria muito que viesse mais pastores e irmãos aqui para trazer a palavra de Deus, pois aqui neste lugar só Deus para confortar a nossa alma. Desde já agradeço. Assinado fulano de tal. Gente, está aí o relato, o desabafo de uma presidiária, o desespero de uma presidiária. E quando, gente, que ela coloca o endereço dela nessa carta, eu disse a ela que a gente iria, eu e um grupo de irmãs, nós iríamos até aquela cidade e nós ia ver o que a gente podia fazer pela família dela. E quando nós chegamos naquele endereço, nos chamou a atenção que quando nós perguntamos das crianças dela, a mãe dela respondeu que o conselho tutelar tinha vindo e tinha recolhido as 4 crianças. Gente, a situação é muito terrível. E eu sei que depois, com o tempo, eles conseguiram recuperar aquelas crianças, o conselho tutelar devolveu. A princípio, essas crianças foram morar em outra cidade muito longe, muito distante, com outros familiares. E depois elas retornaram, para essa ex-presidiária quando que ela saiu do presídio. Então está ali o relato de uma ex-presidiária. Hoje ela não está mais no presídio. Hoje eu já não tenho mais notícias dela, eu não sei como está a vida dela, mas eu deixei esta carta para passar um pouquinho da experiência, porque muitas vezes pessoas elas não têm uma noção do que acontece muitas vezes dentro de uma cadeia. Ou muitas vezes pensa que a vida aqui fora está tão difícil e pensa em ir para o caminho errado. Antes de você pensar em ir para o caminho errado, pensa nas consequências, que tudo na nossa vida existe uma consequência. Eu tenho ali várias cartas, de muitas presidiárias ou ex-presidiárias, e com o tempo, se der, eu vou lendo para vocês, tá bom? Era isso e até o próximo vídeo.